Com relação à matéria, direito, ela, além de ser muito ampla, né, ela é muito, digamos assim, extensa, ela também é muito diversa. Então nós temos direito do mar, temos direito internacional humanitário, direito dos conflitos armados, como prefiro, e temos direitos humanos, temos uma parte de direito das organizações, dos organismos internacionais, que se mistura muito com relações internacionais. E eu vi que para cobrir toda essa matéria, a gente teria que ir aqui 2 semanas, todo dia à noite vindo para cá, e isso aí é inexequível. Então eu busquei dividir em 2 grandes blocos, varrer pelo menos 80% da matéria. Eu garanto a vocês que a gente vai conversar nesses 2 dias, e que esses 2 blocos se dividem em direito do mar, que hoje a gente vai tentar esgotar aqui, e amanhã falaremos de direito internacional dos conflitos armados, que é o segundo grande bloco do programa de vocês. Okay? A parte de direito das organizações internacionais está muito focado no livro do Michael Byers, né? Não é esse que está no programa de vocês? É pouco explorada, pelo menos nos últimos anos, não tem sido muito explorada. Ela está no programa já há bastante tempo, fez parte da minha prova, mas é uma coisa que normalmente vem uma questão, 2 no máximo, vem bem superficial. Então não valeria a pena a gente ficar aqui falando muito sobre o livro. E a parte de direitos humanos, ela está muito focada nas leis, né, nos tratados, principalmente no Tratado de São José, Pacto de São José da Costa Rica, e que pode ser impresso, pode ser consultado no dia, e vocês verão que não tem mistério não. Levem aquelas 2 leis que são permitidas levar, levem porque dá tempo de olhar com calma, de achar a resposta. Não é algo muito rebuscado, é uma questão, normalmente é uma questão de cada uma, e bem simples, algo de resposta direta que vão encontrar com a consulta na própria publicação. Então, preferi concentrar os esforços nesses 2 grandes tópicos, tá? Direito do mar hoje e amanhã direito internacional dos conflitos armados. Então, começando. Por favor, 7h30, me avisa? 7h30. A gente fazer. Bem, o direito do mar, ele não deve ser confundido com o direito marítimo. O direito marítimo é um ramo do direito comercial. Ele trata das questões afetas ao comércio pelo meio marítimo. O direito do mar é um ramo do direito internacional público. Tem como principal referência a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982. Vocês vão também encontrar o nome de Convenção de Montego Bay. E ele estabelece as relações entre estados no uso dos mares e oceanos. Então, é algo bem voltado para as relações internacionais, para as relações interestatais, e nós vamos aqui ver as principais regras, aquilo que a EGN entende como importante para que o aluno venha a fazer um bom curso no SENA. Bem, a Convenção das Nações Unidas, sobre o direito do mar, ela é uma codificação, ou seja, ela é uma reunião
de todas as práticas que já eram adotadas pelos estados antes da sua homologação, né? Antes da sua elaboração. Ela levou 10 anos para ser finalizada, daí a gente vê a complexidade que é um tratado desse tamanho. Ela fala desde liberdade de navegação até direito de exploração dos fundos marinhos, passando por conservação e preservação do ambiente marinho. Então ela também é bem vasta e ela tenta esgotar tudo aquilo que pode vir à discussão no que diz respeito ao uso do mar pelos estados. As convenções de Genebra são as convenções que precedem. Foi a primeira tentativa de se codificar, ou seja, de se juntar em tratados todas aquelas práticas que já haviam sido adotadas pela humanidade, pelas sociedades ao longo da história, no que diz respeito ao uso do mar. Só que devido a diversas divergências, principalmente com relação à largura do mar territorial, que cada estado queria adotar uma largura diferente. Então, às vezes adotando uma determinada extensão de mar territorial acabava interferindo no direito de outro estado. Então, por razões como essa, as convenções de Genebra não foram, digamos assim, amplamente aceitas pela comunidade internacional. Apenas poucos estados tinham assinado e cada convenção ela falava sobre um determinado assunto. Existia convenção sobre espaços marítimos, existia convenção sobre exploração da plataforma continental, existia convenção sobre a soberania e direito de livre navegação. Então, pela falta de aceitação dos estados que deveriam estar assinando essas convenções, é que a comunidade internacional resolveu deixar de lado e em 1973 parou e se reuniu e falou: vamos agora fazer um documento único que vá ser aceito por todos ou pela grande maioria, que é hoje a Convenção das Nações Unidas. Ela é aceita por, eu posso dizer tranquilamente, mais de 90% dos estados que fazem parte da ONU são signatários dessa convenção. Ela não admite ressalvas, ela admite apenas declarações interpretativas, ou seja, ou se aceita ou não aceita. E é o que a gente usa hoje para normatizar as relações interestatais no uso dos mares e oceanos. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, tá, pode me interromper, a gente vai conversando aqui. Esse direito aqui, para o pessoal da Armada, eu sei que é bem mais simples, isso que eu vou falar talvez não seja novidade para muita gente aqui, mas eu sei que os amigos do BEG têm um pouco mais de dificuldade pela falta de uso. Então, às vezes eu vou parar para falar, explicar alguns conceitos que para a Armada são bem básicos, tá? Mas isso é uma tentativa de nivelar conhecimento. Então, estou falando aqui ainda. Iniciaremos falando sobre os espaços marítimos. A convenção ela dividiu mares e oceanos em espaços onde, dependendo da posição com relação ao continente, um determinado estado costeiro ele tem mais ou menos soberania e jurisdição sobre aquele espaço. Nós vamos entender isso à medida que a gente vai avançando. O espaço marítimo, ele tem como ponto inicial, espaços marítimos são mar territorial, zona econômica exclusiva, tem zona contígua, mar, alto mar ou águas internacionais, né? Dependendo, tanto faz a gente
O termo correto é alto mar, porque águas internacionais gera alguma discussão, tem alguma conotação política. Usa-se mais o termo alto mar. Então, tudo isso está previsto na convenção. E o marco zero desses espaços é o que a gente chama de linha de base. A linha de base é a linha a partir do qual esses espaços marítimos começam a ser medidos. Ela é representada pela baixa-mar, né, ao longo da costa. Ela é bem definida nas cartas náuticas, ela é delimitada pela baixa-mar média de Cisígia. Tem alguém HN aqui? Então, me ajuda aí, cara. Ajuda na volta. Tá certo. Tá? Então, a linha de base ela pode ser a normal, que é essa que eu estou falando, que é a linha da baixa-mar, ou a reta, onde ela engloba um determinado pedaço da costa, uma reentrância da costa. Eu vou mostrar mais à frente aqui, para que vocês possam entender melhor. Reentrâncias ou franjas de ilhas, ou onde seja constantemente modificada por condições naturais, é o artigo 7º da Convenção. E as linhas de base retas, estas últimas, não podem ser aplicadas por um Estado de modo a separar o mar territorial de outro Estado do alto mar ou de uma ZE. A linha de base reta ela não pode ser traçada de modo que vai interferir no mar territorial ou na ZE de outro Estado. Tentando ilustrar aqui, temos aqui uma linha de base. Temos aqui uma linha de base normal, tá? Ignorem esses pontos, né? Esse aqui é de outro contexto, não tem a ver com a nossa lição. Então aqui temos a linha de base normal, que é aquela que segue o traçado da costa, né, que nós vemos normalmente na carta náutica lá, a baixa-mar, né? A média da baixa-mar de Cisígia, aqui também. E aqui nós já começamos a ver as linhas de base retas, que ela engloba uma reentrância, certo? Aqui também, tá vendo? Isso aqui, aí volta a ser normal, e aqui uma linha de base reta. É a partir daqui que começamos a delimitar os espaços marítimos na medida em que nos afastamos da costa. Nós temos aqui um caso que é uma linha de base reta do Irã, que ela, aqui ó, essa aqui é a linha de base reta. Olha como ela se afasta da costa. A partir daqui que o Irã mede o mar territorial dele, ou seja, daqui ele puxa ainda 12 milhas e engloba um pedaço de mar que tem uma série de poços de petróleo aqui nessa área. Isso aqui eu trouxe aqui para vocês porque é uma linha de base muito contestada no direito internacional. Vários estados protestam contra isso. Tem casos de navios ingleses sendo aprisionados aqui, como o Irã alegando que eles estão dentro do mar territorial iraniano, e a Inglaterra refuta dizendo que não, que ali já é alto mar, porque daqui para cá já tem mais de 12 milhas. Então isso aqui é só para exemplificar você o que isso implica, selecionar uma linha de base reta ou uma linha de base normal. Essa seria a linha de base correta. Viram aqui? Essa seria uma linha de base reta correta, dentro do que o direito internacional prevê. Mas o Irã ele estabeleceu isso aqui, que vem para cá e vem para cá. E abre mar adentro. Comandante, é o próprio Estado que define essa linha de É, base. o próprio Estado define. Por ser um ramo do direito internacional público, ele é muito pautado no princípio da soberania dos Estados. Então, tirando algumas exceções com relação à delimitação da plataforma continental, todas as outras medidas que a gente vai ver aqui é o Estado costeiro que proclama.
No caso da linha de base, é o estado costeiro que proclama aquela linha de base. Ela pode sim ser fruto de objeção no futuro, por outro estado, mas de uma forma geral, o estado costeiro que delimita. No caso adiantando um pouco a matéria, no caso da plataforma continental, os cálculos eles têm que ser submetidos à Comissão de Delimitação da Plataforma Continental, que não é um órgão da ONU, mas foi um órgão criado pela Convenção para avaliar se aquela delimitação da Plataforma Continental está dentro dos critérios que a Convenção estabelece. Bem, isso aqui é importante para vocês, todo ano cai, tenham isso aí em mente. Isso aqui eu tirei do EMA. Está na publicação. Nós temos aqui a separação de os espaços marítimos e o aéreo adjacente. Sobreadjacente, perdão. Tá? Nós temos aqui, aqui seria a linha de base. Tá? Linha de base. A partir daqui, puxando 12 milhas para dentro do mar, temos o mar territorial. Puxarmos mais 12 milhas, ou seja, 24 milhas da costa, né, nós teremos o fim da zona contígua, ou seja, a zona contígua ela vai do término do mar territorial até 12 milhas mar adentro. A partir daí, após as 24 milhas, nós temos apenas zona econômica exclusiva. Mas vejam que ela, de alguma forma, se sobrepõe. Ou seja, aqui eu poderia dizer, é apenas zona contígua? Não. Para cá, para este ponto, entre as 12 milhas e as 24 milhas, o Estado costeiro ele tem as prerrogativas inerentes à zona contígua, mais as prerrogativas inerentes à zona econômica exclusiva. Ok? Cai na prova, vai cair a figura com espaço em branco e a gente vai ter que... Na minha prova foi. Não sei se vocês vão usar da inteligência de vocês para bota exatamente essa figura sem os nomes. E a gente preencheu o nome. Rodrigues, qualquer até as 200 milhas, a partir da linha de base, nós temos a zona econômica exclusiva. Porém, não se fala de zona econômica exclusiva dentro do mar territorial. Por quê? Porque em termos de prerrogativas, de soberania, de jurisdição, as prerrogativas do Estado costeiro dentro do mar territorial, elas superam em muito aquelas dentro da zona econômica exclusiva. Então, para que eu vou falar de zona econômica exclusiva aqui dentro, se aqui eu tenho mais direitos por ser mar territorial? Entendeu? Quem pode o mais, pode o menos. Então, se aqui eu tenho soberania plena e jurisdição para impor leis e regulamentos de navegação, exploração, preservação do meio ambiente, normas aduaneiras, que também posso fazer na zona contígua, para que eu vou falar aqui em zona econômica exclusiva? Então, de uma forma geral, a gente entende a zona econômica exclusiva como a partir das 12 milhas, englobando a zona contígua, okay? Até as 200. Alto mar é a exclusão. O que é o alto mar? É o que sobra. Depois que eu tiro mar territorial de todo mundo, zona contígua de todo mundo, zona econômica exclusiva, o que sobrar é alto mar. Então ele não tem uma definição clara, ele é aquilo que sobra. Eu vou falar
mas já de uma forma geral. No mar territorial, soberania, jurisdição do Estado costeiro. No mar territorial, o mar territorial ele é visto como território, como uma extensão do território das terras emersas daquele Estado. Território no seu sentido jurídico. Tá? A zona contígua, ela tem uma finalidade específica, que é permitir ao Estado costeiro uma margem de segurança antes do seu mar territorial, aonde ele possa verificar possíveis ameaças no que diz respeito a regras de imigração, sanitária, aduaneira, okay? Fiscal, aduaneira, fiscal, aduaneira, imigração, sanitária, são as básicas. Também na zona contígua valem as prerrogativas do Estado costeiro para toda a zona econômica exclusiva, que são direitos exclusivos de exploração dos recursos naturais e também da preservação do meio ambiente. Ou seja, o Estado costeiro, dentro da zona econômica exclusiva, que engloba a zona contígua, ele tem o direito exclusivo dele, por isso o nome, de explorar os recursos naturais que ali existem. Qualquer outro Estado que queira explorar pesca, ou mineração, ou até mesmo a produção de energia dentro dessa faixa até as 200 milhas, ela tem que ter autorização do Estado costeiro. A zona econômica exclusiva ela tem uma outra peculiaridade, que ela tem que ser declarada. O mar territorial e a zona contígua não. Qualquer Estado, apenas por existir, já tem a ele atribuído um mar territorial e uma zona contígua. Já a zona econômica exclusiva não. O Estado tem que dizer, porque a convenção ela diz que é até 200 milhas. Então o Estado costeiro tem que dizer, até tantas milhas é minha zona econômica exclusiva. E tem que submeter essa declaração lá à ONU. Ok? E a ONU aprova ou não? Oi? A ONU aprova ou não? Não, a ONU aprova de uma forma geral. O que pode acontecer, porque aquilo que eu falei, sempre prevalece a soberania do Estado. Se ele disser e ninguém questionar, é dele. Tá? Agora, se o que pode acontecer algum outro Estado questionar, aí aquilo vai ser razão de controvérsia. Aí vai ser decidido ou na Corte Internacional de Justiça, ou não. No caso se a plataforma continental acabar antes, também vai 200 milhas? Plataforma continental é uma série de regras que a gente vai ver, é bem mais complexo, tá? Plataforma continental a gente vai ver mais na frente. Vou pedir para você esperar um pouquinho, porque ela... Você diz ela acabar antes? Por exemplo, lá no Chile, às vezes ela já sai ali pela profundidade, perto da costa. Sim, essa dúvida de ser, talvez, 200 todo mundo tem. Tá bom. Tá? Mas tem que ser declarado. Okay? Não é por inércia não. Eu às vezes estou procurando a palavra também para não ficar botando juridiquês aqui e não ficar confundido. Não. Se for quando algum Estado contesta, ele é submetido ao Conselho? Não, Corte Internacional de Justiça. Pode ser a Corte Internacional de Justiça, pode ser um tribunal de arbitragem escolhido pelos Estados, ou pode ser o ITROS, o Tribunal Internacional para o Direito do Mar. Fica em Hamburgo, na Alemanha. Dependendo da causa ou da posição favorável para aquele Estado, ele submete aonde ele é mais favorável.
Ok, pessoal? Então, tá aí o quadrinho, bizu. Tá? Em casa, vejam com mais calma. Então, vamos lá. Aqui, didaticamente. Águas interiores, é o primeiro espaço marítimo, né? Eu falei direto do mar territorial, mas existem também as águas interiores. São aquelas que se encontram da linha de base para dentro. Baías, por exemplo, é um exemplo de águas interiores, ok? Águas interiores também, ó, soberania e jurisdição plenas. O mar territorial, ele tem uma exceção à soberania do Estado costeiro, que é o direito de passagem. Ou seja, o Estado costeiro, ele pode baixar normas e leis sobre o uso do mar territorial dele. Porém, ele nunca vai poder impedir o direito de passagem de outro navio. E aí depois vem o Instituto da Passagem Inocente, que a gente vai ver mais à frente. Como que esse direito de passagem pode ser exercido, tá? Não é de qualquer jeito, não. E navios de guerra não têm direito de passagem. Okay? Essa é a grande diferença entre mar territorial. Tem algumas outras, tá? Mas não cai na prova. Por exemplo, praticagem. O Estado ele só pode determinar a entrada em determinado porto por meio de emprego da praticagem em águas interiores. Ele não pode fazer isso no mar territorial. Não pode sair de baías além da sua linha de base ali e dizer, não, para você navegar aqui você tem que ter praticagem. Para você ter o direito de passagem exercido pelo meu mar territorial, tem que ser com prático. Isso é muito contestado. Tem país que faz. A Austrália faz, para passar na barreira de corais, lá na grande barreira de corais, que fica entre Austrália e Papua Nova Guiné, eles obrigam a praticagem. Extremamente contestado. Principalmente pelos países que usam o Estreito de Málaga. O pessoal da Armada acho que está me entendendo, mas fuzileiro aí tranquilo, Estreito de Málaga. Estreito de Málaga é um estreito que fica na Malásia e que é muito utilizado para fazer a ligação do leste asiático com África, Europa. É um ponto, um choke point, né? Um ponto de grande tráfego marítimo, de grande importância para o comércio marítimo internacional. Mas não vai cair, acho que não vai cair na prova de você não. Na minha prova caiu na prova de inglês. Bom. Zona contígua, está aqui, ó, reprimir ou evitar infrações a leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários. Como eu falei antes, é uma faixa de proteção para quem adentra o mar territorial. E o Estado ele pode tomar determinadas ações a fim de se preservar, né? Preservar o seu fisco, preservar a entrada de produtos proibidos no seu território, e bem como imigrantes ilegais, ou pessoas que venham trazer epidemias para o seu território. Então, para isso serve a zona contígua. Para mais nada, tá, gente? A zona econômica exclusiva, bem mais polêmica. A zona econômica exclusiva é uma inovação da da Convenção de 1982, da Convenção de Montego Bay. Não existia, as convenções de Genebra não falavam em zona econômica exclusiva. Mal se falava em mar territorial, quanto mais em dizer temos um espaço de 200 milhas onde temos direito à exploração econômica exclusiva. A zona econômica exclusiva foi um avanço da convenção que foi trazido à convenção pelos países sul-americanos. Porque o Chile, Equador, o Brasil acabou embarcando, mas foi mais o pessoal ali da costa do Pacífico. Eles tinham que ir até as 200 milhas para pescar o atum. E que, por causa das correntes frias, né, das correntes frias que passam essa distância da costa. Então, como forma de garantir o acesso exclusivo deles a esses cardumes,
eles forçaram a barra até que fosse aceita na convenção esse espaço. Primeiro eles queriam um mar territorial de 200 milhas, que o Brasil já teve. O Brasil já autodeclarou mar territorial de 200 milhas na década de 70. Mas quando ele aceitou a convenção, isso aí caiu, o mar territorial passou para 12 milhas e ficamos com a zona econômica exclusiva de 200 milhas. Então está aqui, a zona econômica exclusiva, direitos de soberania, não é soberania, é diferente. Direitos de soberania é um tipo de soberania funcional para determinado fim. Não é a soberania como estudamos lá na ciência política, irrestrita, só limitada pela vontade do povo. Não. Direitos de soberania apenas para efeito de exploração e aproveitamento, conservação e gestão de recursos naturais, vivos ou não vivos, investigação científica marinha, proteção e preservação do meio ambiente. E aí chegamos no alto mar, após a zona econômica exclusiva, chegamos no alto mar, onde existe a liberdade de navegação, sobrevoo, colocação de cabos e dutos submarinos, construção de ilhas artificiais, pesca e investigação científica. Tudo isso é permitido a um Estado, ainda que não seja Estado costeiro, ou seja, ainda que aquele Estado não possua mar, ele tem esses direitos garantidos no alto mar. Okay? Entre outros, a convenção ela é bem moderna nesse sentido. Ela tenta democratizar ao máximo o uso do mar, a ponto de permitir que um Estado que não tem acesso ao mar tenha um porto em outro Estado que tem acesso ao mar. Isso acontece. Bolívia e Chile tem isso. A Bolívia ela tem um porto dentro do Chile. O Brasil não chega nesse ponto, mas exatamente, é do Paraguai, se não me engano. É Paraguai. O Paraguai usa. Tomaram alfandegado do Paraguai. Exatamente. Isso tudo previsto na convenção. Ok? Aí, tudo bem? Vamos adiante. Plataforma continental, vamos lá. A plataforma continental ela é entendida como uma extensão das terras emersas de um determinado estado. É a extensão da terra firme, do território emerso de um determinado estado. Composta pelo leito e subsolo marinhos, situados entre o limite exterior do mar territorial, quem está me perguntando aí, limite exterior do mar territorial e o limite externo da margem continental. Achar esse limite externo da margem continental que é a grande questão lá na comissão de delimitação da plataforma continental da ONU. Da ONU não é da ONU, é uma ONU independente. A distância de 200 milhas marítimas a partir da linha de base é garantida ao Estado, desde que ele proclame. Passando de 200 milhas é que vem o problema. Pode chegar até 350 milhas da linha de base ou de 100 milhas marítimas da isóbata de 2.500 metros, o que for maior, o que for mais benéfico para o Estado. Vocês entenderam isso? Dúvidas? Não? Sabe o que é isóbata de 2.500? Navalzamento, sabe? Isóbata de 2.500 é onde a profundidade atinge 2.500 metros. A superfície até o leito. Aqui outro desenho, para ver se fica mais didático. Mar territorial, aqui a zona contígua, aí vem aqui, ó, a plataforma continental. Plataforma continental estendida é aquela que está além das 200 milhas. Aqui é a linha de base, até aqui são 200 milhas.
além das 200 milhas, a plataforma continental que vai além das 200 milhas da linha de base, ela recebe a denominação de plataforma continental estendida. Ela pode chegar até 350 milhas náuticas, milhas marítimas, não é mesmo? Da linha de base, ou 100 milhas marítimas a partir da isóbata de 2.500 metros. Ou seja, digamos que aqui seria, junto aqui das 200 milhas náuticas, seria a isóbata de 2.500. Tá? Então, a partir daqui, 150, 100, seriam 100 milhas. 100 milhas náuticas. Safo? Ela começa no fim do mar territorial. Ela viria até o talude. Vamos lá, uma dúvida. 350 milhas ou 100 milhas? Ou 100 milhas. Tá. Eu entendi que se eu tiver 100 milhas náuticas, tem uma isóbata de 2.500. Se eu tiver 100 milhas náuticas avante, ainda não atingir esse limite de 350, eu tenho que parar por 200. Tem que parar antes. Não, se você tem isóbatas de 2 dias a 100 milhas náuticas, se você tem isóbatas de 2 dias a 100 milhas náuticas, só vai até zerar. Beleza, se eu tiver 150, A 150 vai ser 50. eu vou até 250. 350 não vale pra mim. Não, não vai. Por isso que quando você pega o desenho da Lemlac lá... 350 é o máximo que você pode chegar. Você não pode extrapolar 350 milhas. Tá? E você pode levar ela até 100 milhas após a isóbata de 2.500. Tá bom? Ok? Safa aí, pessoal, esse negócio de plataforma continental é meio complexo mesmo. Agora, quando a gente tem que saber que eu estou também, tem a questão da limitação do nome da tem que ser realizado é o fim do mundo. É o margem continental. O cara tem que estabelecer, além disso, Faz barulho Bem, estranho. o comandante Lima aqui o comandante Lima aqui está destacando isso aqui, ó. Vai até o limite externo da margem continental. Tá? O que esses critérios eles são usados para dizer aonde está o limite externo da margem continental. Entendeu, Lima? Esses critérios que a gente usa, das 350 milhas marítimas da linha de base, ou 100 milhas marítimas da isóbata de 2.500, são para dizer, ó, aqui é o limite externo da margem continental. Não dá para ir além disso. Não dá para ir além. Só me permite explorar o senhor. Eu entendo que a margem continental ela é física.
A margem continental é fixa. Não. O limite da plataforma Sim. continental que eu vou reconhecer como plataforma continental que é variável. Mas a margem continental Não, é o fixa. talude é físico. Isso. A talude margem é físico. continental é o talude. A margem continental é Não, não, porque eu tô passando para você o conceito jurídico, tá? Não confunde com o conceito geológico, não, tá? Olha só, eu vou falar muita coisa aqui, conceito jurídico, tá? Não confunde com o conceito geológico, não. Porque senão você fica com a ideia de que a margem continental ela vai até o talude. Mas é isso que eu tô falando. Porque a margem continental, ela é o limite do talude. Aí, só que a plataforma continental não pode ultrapassar a distância que está delimitada, independente de até onde vai a margem continental. A margem continental ela não é um termo jurídico. Não, cara. A margem continental é um termo O jurídico. ponto que, usando esses critérios, quando você submete à Comissão de Delimitação da Plataforma Continental a tua proposta, por meio da utilização desses critérios, você está dizendo, delimitando a tua margem continental. Tá? Não é a tua margem continental geológica, não. É a tua margem continental jurídica para efeito de exploração econômica. Tá bom? É isso. Vai acontecer mais. Tem outros conceitos assim. Eu entendi o que você quis dizer. Aquela foto que você mostrou, eu acho que exemplifica o que ele mencionou. O talude está seguindo mais ali. Só vê que já fez o pleito aí dos 350 e o Talude talude é. vai além do limite. A proposta ao ser apresentada, ela vai dizer que aquela distância ali já é a margem. É a margem limite da margem continental ali, mas o talude Aí avançando, mas não limite, né? Essa aqui, isso aí não vai cair não, tá? Isso aí é para tocar, mas os direitos do Estado costeiro sobre sua plataforma continental são independentes de sua ocupação real ou fictícia ou de qualquer declaração expressa. Isso aqui é uma colocação da Convenção em decorrência de disputas territoriais, muitas delas do século XVIII, XIX, em que alguns estados entendiam que para que você tenha direito sobre um determinado espaço marítimo ou territorial, você tem que ocupar e explorar. Aqui não. Aqui o reconhecimento ele é jurídico. A partir do reconhecimento jurídico da comissão e da declaração do Estado, que o Estado declara, a comissão ela aceita ou não aquilo que o Estado declarou. Mas o fato da comissão também não aceitar não quer dizer que o Estado seja obrigado a não manter a sua posição. Então, a partir do momento que o Estado declara, é isso aí que está valendo, é dele, independente da sua ocupação real ou fictícia. Se outro Estado vai respeitar isso, aí vale a pena ter o endosso da Comissão de Delimitação. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As águas sobrejacentes à plataforma continental, além das 200 milhas marítimas, estão submetidas ao regime jurídico do alto mar. Isso também, com relação à plataforma continental, não há dúvida, tá? Aquela porção de água, a coluna d'água, que se estende além das 200 milhas, mas que permanece sobre a plataforma continental estendida de um determinado país, aquela coluna d'água é alto mar, apesar da plataforma continental estendida pertencer àquele estado costeiro. Isso também é discutido com relação à zona econômica exclusiva. Pelo fato do estado costeiro ter direito apenas direitos de soberania, apenas no que diz respeito ao aproveitamento e preservação de recursos naturais
na zona econômica exclusiva, muitos estados entendem que aquilo ali também é, para outros efeitos, é alto mar. Só em termos de solo. Não. Em termos de solo, é plataforma continental estendida. É só solo e subsolo. ZEE é só em relação a recursos naturais. Por exemplo, liberdade de navegação. Tá? Existe uma grande questão que é muito debatida na EGN, não pelo SEMOS, mas pelo pessoal que faz o mestrado lá no CEP. É o programa, os Estados Unidos eles têm um programa, digamos assim, de enfrentamento aos estados com pleitos excessivos com relação à zona econômica exclusiva. O nome do programa é esse. E o que eles consideram pleitos excessivos? Eles consideram que o Brasil, por exemplo, por baixar uma série de restrições, principalmente as operações militares na ZEE, eles entendem que o Brasil está se excedendo no seu direito de ter uma zona econômica exclusiva. E aí eles têm uma série de operações que eles fazem no nosso litoral justamente para questionar essa posição do Brasil. É o que nas relações internacionais a gente chama de... Oi? Não, o protesto ele é oficial, ele é diplomático. Mas tem o resistente perseverante, uma coisa assim. É um termo que eu não aceito isso. Então eu vou ficar confrontando essa posição para que ela não vire direito consuetudinário, para que aquilo não vire um direito costumeiro. Então eu fico o tempo todo confrontando aquilo para que aquilo não vire, contrariando aquilo para que aquilo não vire um direito costumeiro. Então a gente tem casos de submarinos passando mergulhados no campo de Tupi, lá do pré-sal, tem registro da Petrobras, submarino americano, tem registro de operações aéreas, porta-aviões fazendo operações aéreas na ZEE. O Joana D'Arc fez isso aqui. Lançou a aeronave, o navio branco contestou uma mensagem, interrogou, não respondeu de primeira. Se você olhar a diretiva dele, o comandante está amparado por esse programa. Isso aí é fato. Alguns anos atrás, também não são só os Estados Unidos, não. Depois a gente vai. Eu vou falar depois sobre rochedos e depois eu vou citar outro exemplo. Olha, só concordando com isso aqui, né? A convenção aqui, ele define que a margem continental compreende o prolongamento submerso da massa terrestre da parte do mar. Para efeitos para os fins da presente convenção, o Estado costeiro deverá estabelecer a borda exterior da margem continental. Ou seja, como supostamente a gente estabelece a margem. Obrigado. O Estado estabelece, apesar de não ser a Eu margem. estava com essa coisa me consumindo aqui. Mas o Estado Obrigado. Tira meio ponto dele, ó. Começa a chamar Isso aí eu aprendi na GN, né? Eu fui 2 anos instrutor da GN, depois do centro. E aí tem aluno que chega assim, cara, você tem certeza daquilo, o cara fala com tanta convicção, você abala, mas né, a gente aprende, ó, sustenta. Ainda mais que eu já estou 2 anos fora de lá e que eu não abalei mesmo. Vamos lá. Os direitos do... Tá. As águas sobrejacentes são alto mar para todos os demais efeitos, ok? A área. A área é o nome que a convenção dá aos fundos marinhos sob o alto mar. Os fundos marinhos que não são plataforma continental de ninguém são a área. É considerado um patrimônio comum da humanidade, ou seja, todos têm o direito de explorar. Aqueles que explorarem têm que dividir os seus ganhos de alguma forma com a comunidade internacional, e a sua exploração
e a sua exploração, ela é regulada por um órgão criado pela própria convenção, chamado de Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Primeiro perguntar a prova esses nomes aí. Pode ser. Acontece. Agora é para Marinho. Agora é Marinho. Esquece a A família. prova do Semos, ela vem melhorando, mas ela ainda é muito jacaré. Você até mesmo quem faz, não tem muito tempo para ficar. Então tá aqui, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. É a famosa ISA, International Seabed Authority. E a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, por sua vez, tem a ela subordinada uma organização que leva o nome de empresa, a empresa. Quando vocês ouvirem esse nome, a empresa relacionada ao direito do mar, é o órgão dentro, subordinado à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que cuida da parte comercial da exploração da área. A empresa, o nome. Bem simples, né? A área e a empresa. Só a Autoridade Internacional no meio para complicar aqui. Agora, ilhas, rochedos e baixios. Eu coloquei um quadro aqui para dar uma panorâmica sobre a diferença entre esses três institutos aí do direito do mar, né? As ilhas, a grande diferença entre eles é que ilhas e rochedos estão sempre imersos. Baixios não. Baixios eles só aparecem na baixa-mar. As ilhas e os rochedos distinguem-se entre si pelo fato de que as ilhas podem ser habitadas, rochedos não. E qual é a diferença qual o interesse disso para efeito de Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar? Direito do mar. É isso aqui, ó. As ilhas, elas têm mar territorial, zona contígua, ZE e plataforma continental. Rochedos só podem ter mar territorial e zona contígua. E baixios podem delimitar apenas o mar territorial, ou seja, a linha de base reta pode usar um baixio como ponto de apoio. Ah, foi isso que eu quis dizer. Não quer dizer que a partir do baixio você possa traçar 12 milhas de mar territorial, não. Não. É que o baixio ele pode ser usado para traçar uma linha de base reta. Sabe, pessoal? E é por esta razão que a China constrói ilha. No mar da China, lá, a gente tem ilhas sendo construídas. Justamente por causa disso, para traçar ZE a partir dali. Quem já viu aí o mapa do Atlântico Sul, né, com o colar da rainha da Inglaterra ali, as ilhotas que ficam na dorsal atlântica, a gente vê, ó, em torno de cada ilhazinha daquela tem uma ZE. Nossa. E aí o Brasil também tem, lembra aí daquela ilustração da Amazônia Azul, lá em São Pedro, São Paulo, uma ZE imensa que ela chama a atenção, né? É uma barriga ali no desenho. E São Pedro, São Paulo é muito questionado. O Brasil sofre muito questionamento a respeito do fato de que São Pedro, São Paulo seria uma ilha ou um rochedo. O Brasil, a muito custo, mantém lá uma estação meteorológica para dizer que ali é habitável. Mas não tem água potável, tem terremoto,
tem maremoto de acabar com tudo, tem que ir lá construir de novo. Eu já servi um tempo no primeiro TM, na operações, de vez em quando a gente tinha que mandar um navio lá para fazer uma obra porque o mar tinha acabado com tudo. E quem fica lá fica na onça. E aí o que acontece? Principalmente a Espanha manda navios pescarem na ZEE brasileira, que é traçada a partir de São Pedro e São Paulo. Porque a Espanha não reconhece, lembrei o nome, negador persistente. A Espanha não reconhece São Pedro e São Paulo como uma ilha. Então, para os espanhóis, nós não temos ZEE ali. Ele tem navios espanhóis que pescam a menos de 200 milhas de São Pedro e São Paulo. E aí quem serviu aí no terceiro DN deve ter visto o pessoal suspender das pressas para ir lá tirar pesqueiro espanhol de lá da ZE nossa lá. E aí, pessoal? Essa parte que o senhor comentou das ilhas da China não é contestada? Não, os Estados Unidos tira as calças pela cabeça aí. É o próximo? Isso aqui é outra coisa, tá? Ilha artificial não é essa ilha da China, não. Não, vou explicar o que é essa aqui. Não, ilha artificial é plataforma de petróleo. Tá? Ancoradouros devem ser considerados parte do mar territorial, ainda que estejam fora do mar territorial. Por quê? Ancoradouro é um porto, tá, gente? É um lugar onde o navio ele tem um determinado abrigo ou ele atraca para fazer uma determinada frota. Existem terminais petrolíferos que eles entram mar adentro saindo do mar territorial. Tem 2 terminais petrolíferos no Iraque que eles estão a 150 milhas da costa. E o navio atraca. Então, eles são considerados o ancoradouro em si, propriamente dito. Ele é considerado parte do mar territorial, ou seja, o Estado costeiro tem soberania sobre aquele ancoradouro, ainda que esteja fora do mar territorial do Estado. Ilhas ou instalações artificiais são as plataformas de petróleo, aquelas construções artificiais que são colocadas no mar territorial, na ZE ou na plataforma continental com uma determinada finalidade, quase sempre econômica, podendo ser científica também. Elas não têm direito à delimitação de mar territorial, de ZE, de nada. São apenas estruturas. O que elas têm direito é uma zona de segurança de raio de 500 metros em torno delas, onde dentro desse raio o Estado costeiro pode baixar normas de procedimento de segurança, mas segurança no sentido safety, não é segurança no sentido security. O inglês ele tem o safety e o security, que para o português os dois são traduzidos como segurança. Mas o security é uma segurança, digamos assim, contra uma agressão intencional, promovida por um Estado ou por um ato ilícito. O safety é uma segurança mais voltada para a segurança do trabalho, mais voltada para a preservação, salvaguarda da vida humana no mar. Aqui existe essa distinção. Essa zona de segurança de 500 metros, ela tem o intuito de safety, de evitar acidente no mar. Tá? E o Estado costeiro, mesmo que essa instalação artificial esteja na ZEE, o Estado costeiro ele pode delimitar esse raio de 500 metros e impedir a navegação no interior dele.